Ok, pessoal. Muito boa noite. Vamos aguardar aí as pessoas escreverem alguma coisa para saber se está tudo bem. Som bem, vídeo bem. Alô? Pessoal, estão comigo? Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Som bom? Vídeo bom? Tudo em ordem? Hã? Sim? Vamos esperar um feedback. Sim, bom, muito bom. Então tá bom. Se tá tudo bom, bora ver. Vamos começar. Boa noite, Luiz Steinbeck. Boa noite. Imagem boa também. Que bom, que bom. Se o som tá bom e a imagem tá boa, podemos botar para quebrar. Então, boa noite. Tudo som, tudo bom. Ótimo, muito bom. Tudo bem, Laís? Como vai? Bora lá. Nós vamos estudar hoje mais um signo do zodíaco. E este é um signo de Libra. O que é interessante é que o signo de Libra, para nós, no zodíaco, conforme a mística, a cabala, o zodíaco judaico, é o mês das festas. É o mês que começa o ano novo judaico. Tá certo? Libra, vamos abrir nossa tabelinha. Lá, vamos juntos. Signo de Libra é o Mazal Moznaim. Mazal é o signo, a sorte, né? Moznaim. Moznaim significa Libra, que também significa balança, tá certo? Que, aliás, a figura da Libra do signo Libra é a balança. Então, 23/9 até 22/10. Normalmente, o ano novo judaico cai em setembro, outubro, por isso é o mês que é o signo que começa com o ano novo judaico. O mês é o chamado mês de Tishrei. Tá vendo esse mês de Tishrei que nós chamamos de Tishrei? Muitos chamam eles também de Tishri. Mas Tishrei é o primeiro mês do ano. Na verdade, lembra que a gente começa com os meses, na contagem dos meses. O primeiro mês é o primeiro do zodíaco, que é Áries, né? Que é o mês de Nissan, que a Torá chama o primeiro mês dos meses do ano. E a Torá chama esse mês de Tishrei o sétimo mês. Importante, a gente já vai ver por quê. O elemento é Ar, a letra é a letra Lamet, cujo valor numérico é 30. A tribo é Efraim, um dos filhos de Jacó, que a gente falou que os 12 meses estão ligados com as tribos de Israel. Está ligado com a tribo de Efraim. E, obviamente, eu sempre coloco esse prefácio porque eles moldam a característica e a tendência das pessoas que nascem nesse signo. E cada ano que chega esse período do ano, quer dizer, quando chega setembro, então essas influências estão aí rodando e influenciando o mês. O planeta é o Vênus. Quem toma conta do signo de Libra é o planeta Vênus. E o sentido é o tato, tá certo? O som tá um pouco baixo. Bom, vamos ver se vai melhorar agora. Por favor, vocês me avisam se vai melhorar. Deixa eu fazer aqui uma preferência aqui de som. Vamos ver se vai melhorar alguma coisa. Alô? Melhorou? Som baixo? E aí, melhorou ou não? Melhorou? Por favor, só comentem se melhorou o som. Ou se não. Ainda continua baixo? Bom, vamos lá, espero que vocês comentem aí para ver se melhorou o som ou não. Melhorou, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok, agora sim, muito bom. Então tá bom, ele estava com uma entrada pequena aqui, então vamos aumentar e assim vai ficar bem melhor. Muito bom. Desculpa. Então o planeta é o planeta Vênus e o sentido é o tato. Ok, vamos continuar. Começando agora vendo as características. Muito bom, obrigado pessoal por participar aí e avisar. São pessoas felizes, as pessoas de Libra são pessoas felizes e acolhedoras, recebem a todos com face sorridente, com seus dentes expostos, sabe? Estão sempre sorrindo, é uma característica das pessoas de Libra. São diplomatas, não gostam de brigas e intrigas, detestam conflito. A gente vai ver que o elemento deles é o ar, e o ar, o que quer dizer o ar?
Portanto, não são agressivos, igual aqueles que têm de tendência de signos do elemento fogo. Quem é fogo, né, que a gente diz. Planetas do elemento fogo, aí sim, são pessoas que têm mais fogo, né, pessoas que são mais irritadas. Já as pessoas de ar, por exemplo, eles se adaptam a qualquer momento. A gente vai ver. Então, eles são menos agressivas do que as pessoas que são de origem dos signos de fogo, como, por exemplo, Áries, Leão, Sagitário, são os três signos de fogo. E os de ar que a gente tem estudado é Gêmeos, Libra, que a gente está estudando, e, por fim, o Aquário. Então, são diplomatas, não gostam de brigas, intrigas, seu elemento é o ar, portanto não são agressivos, igual tendência de signos do elemento fogo. São calmos e quietos, gostam de pessoas, mas não de muitas juntas, pois não gostam e sequer suportam muito agito. Veja, tem que tomar cuidado com isso. Não que eles são super agitados, porque eles não param quieto, porque o ar também não para, certo? Assim como o fogo não para, mas o ar também não fica num lugar só. Mas a ideia é que ele não gosta de muita muvuca. Isso, pessoas de Libra, eles não gostam. Ama fazer pazes entre as pessoas. A harmonia entre as pessoas é o seu legado, sabe? São pessoas que gostam de unir. Se eles sabem que tem duas pessoas que estão brigadas, eles vão tentar de tudo para unir aquelas pessoas. Sendo capaz de discutir com cada um dos lados, entendendo muito bem cada argumento. Uma vez que temos que entender o seguinte: eles são bons de lábia e eles entendem qualquer situação. E eles entendem situações opostas. Então, com cada um que ele vai conversar, para poder convencê-lo, ele entende a situação do outro e expõe uma situação contrária para chegar num bom senso. Isso é uma coisa curiosa que essas pessoas de Libra têm. E isso está ligado com a balança, o tal da balança, para um lado ou para o outro. Então, ele consegue entender os dois lados da balança, sabe? Os dois lados da moeda. Então, eles têm inteligência e tato de sobra para isso. Então eles vão conversar com o cara está falando a opinião dele. Ele entende a pessoa, ele escuta a pessoa, e isso faz com que a pessoa preste atenção, então, no que uma pessoa de Libra tem para dizer, tá? E ele automaticamente vai escutar o outro, ele também vai dar razão para o outro, porque ele tem inteligência suficiente para poder entender o outro, e também com o outro vai argumentar coisas diferentes, uma outra visão, e isso faz com que ele traz as pessoas para fazerem as pazes. Isso ele faz assim com uma eloquência, sabe? Ele faz isso muito bem, tá? Isso fazem as pessoas de Libra. Signos de ar são intelectuais. O ar está em todo lugar, que a gente chama, né? Então eles entendem de tudo um pouco, eles estão super focados, eles estão ligados a tudo. Gostam de ler livros, mas acham que sabem de tudo, tá certo? Eles acham que sabem de tudo. Quem está falando se Aharon, está falando de Aharon, quem é o irmão de Moshe Rabbeinu? Boa pergunta, ele nasceu Rosh Chodesh Av, não. Aharon, não, ele faleceu Rosh Chodesh Av, está escrito quando ele faleceu. Ele faleceu no mês de Av. Mas quando ele nasceu, boa pergunta, não sei quando Aharon nasceu, não. Tem que checar isso aqui. Muito bem, então vamos lá. Eles são flexíveis e fáceis de serem influenciados por conta do seu conflito interno na dificuldade da decisão. Veja, eles têm um problema. As pessoas de Libra, eles têm duas personalidades, a gente vai ver. E é muito difícil para eles decidir quem tem a razão, qual lado da balança tem a razão. E isto é um dos seus maiores problemas. Isso pode levar a coisas sérias que nem a gente vai ver. Então, por um lado, eles entendem todos os lados, tá certo? Então por isso eles são flexíveis, porque ele vai conversar com fulano, ele vai entender, ele vai conversar com outro também, vai entender ele. E uma vez que ele capta todas as ideias, então eles são fáceis de serem influenciadas também. Se eles estão no meio, eles vão se adaptar, entendem? Eles se adaptam à realidade onde eles se encontram, e isso é um pouco perigoso, então tem que tomar cuidado. Portanto, pais de filhos de Libra, quer dizer, se você tem os filhos que são de Libra, precisam olhar e escolher bem quem serão seus colegas, pois eles se adaptam a qualquer meio. Tá certo? Tem que tomar cuidado. Se o meio é ruim, eles vão seguir. Eles vão seguir, sabe? Se o meio é bom, então tem que ficar atento. Com quem teu filho anda, com quem ele está abrindo o jogo, com quem ele está se envolvendo. Balança é a sua figura. São, portanto, pessoas que julgam e opinam. Tá certo? A balança julga, pesa, tá certo? Ora uma coisa, ora outra coisa.
Por conta disto, podem alterar constantemente suas ideias durante uma intermediação qualquer. A balança tem dois lados e ele consegue entender os dois lados, então ele deixa de ser assim um pouco confuso por um lado, porque é difícil você entender, porque ele vai falando que você tem razão, mas no fim ele acaba fazendo a paz dos outros. Apesar que com ele a gente vai ver que é difícil ele chegar a essa conclusão. Ele decide pelos outros, por conta dessa inteligência que ele tem, do argumento que ele tem, então as pessoas acabam escutando ele, tá certo? Mas quando a vida é com ele, então a gente vai ver que é complicado, né? Por isso que eles podem alterar constantemente as suas ideias, né? De repente ele fala, ó, ele está indo tudo na tendência que você tem razão, de repente ele vira para o outro, não, mas você tem razão, não sei o que mais, etc. Então fica naquela situação que você até não se definir, parece que os dois lados têm razão. Essa é o lado da balança. Quando irritadas, utilizam a inteligência para não serem pessoas agressivas, como os de fogo. Então eles não são agressivos, eles não perdem a delicadeza, eles se recuperam muito rápido de sua ira, algo que é muito positivo. Então se você deixa uma pessoa de Libra irritada, você vai ver que ele facilmente ele vai voltar para o seu domínio. Ele não guarda rancor, sabe? Não fica ferido por muito tempo, não. Então eles se recuperam bem. Primeiro, eles não são agressivas. Então, se ele fica irritado, ele não vai te queimar. A ideia do fogo não é de você ser impulsivo. Não, ele vai com inteligência, ele vai engolir. Às vezes você não vai nem notar que ele está passando, que aquilo mexeu com ele, entendeu? Mas isso é uma característica desses de Libra. O estado de espírito dele altera como a balança, para cá ou para lá. Ora ri para você e ao mesmo tempo em segundos, ora chora e fica triste. Isso é impressionante. Você está conversando com ele, ele está rindo e de repente ele começa a chorar, de repente a cara dele muda assim, da água para o vinho, e de repente aquele cara que estava agora bem-humorado, ele pode ficar mal-humorado. É uma característica do elemento ar. Isso vem por causa que o elemento é o elemento ar e o ar muda. Tem uma mudança rápida e constante. Hora está aqui, sopra, vem do lado, vem do outro. Então, uma vez que eles são do elemento ar, são um signo cujo elemento base é ar, então eles carregam essas mutações. Vamos lá. Possuem por conta disso dupla personalidade, parecido com os signos de Gêmeos. Quando a gente falou Gêmeos, a gente falou que são dois, tá certo? Por isso que eu coloquei dois. Então, que eles são duas personalidades, né? A mesma coisa quando a gente estudou sobre o signo de Gêmeos. A mesma coisa leva agora a Libra. Você está vendo que a Áries também tem duas personalidades, o que leva a um conflito interno, de se questionar, afinal, quem sou eu? Uma vez que são capazes de provar e entender os dois lados opostos da balança, balançando assim sua própria escolha. Deu para entender? Eles se veem com um conflito enorme, ou direita ou esquerda, e para ambos os lados ele tem convicção de provar que direita é certo e que esquerda é certo. Ah, meu amigo. Aí dá um nó na cabeça, porque ele não sabe, e agora, cara? Quem sou eu, cara? Quem eu sou? É para lá ou para cá? Porque ambos os caminhos ele tem razão, ele tem inteligência para poder provar que ambos os caminhos estão certos. Então isso deixa ele confuso. Quando ele analisa os outros, é mais fácil ele chegar à conclusão. Porque as pessoas gostam de escutar, porque é uma pessoa inteligente, que te escuta, te entende, entendeu? Por isso as pessoas gostam. Por isso, na hora de unir duas pessoas, fica mais fácil para ele. Agora, quando chega para definir quem ele é, aí fica balançando, ele não sabe. E a gente vai ver o que tem que fazer nesse caso, podendo gerar uma quebra interior muito grande e eventualmente levá-lo a uma depressão pela falta de sua autodefinição, tá certo? Ele tem uma certa dificuldade de se definir e isso pode complicar a vida dele. Gostam de ordem moderada, não são obcecados por ela como os de signo de Virgem. Lembra quando a gente estudou Virgem? Aquela pessoa tem que estar tudo no seu devido lugar. Foi o último mês que nós estudamos, que era o mês de Elul, Virgem, né? O signo de Virgem, eles são obcecados assim, por limpeza e por organização. A Libra também gosta, entendeu? Mas não são assim tão igual os caras de Virgem.
A visão em geral da vida está focada no meio copo vazio. Eles observam sempre o que está faltando no conflito interno. Eles sempre vê, puxa vida, me falta sossego. Mas não por mal. E eles acabam falando isso para os outros também. Quando ele vai ver alguma coisa, ele vai ver, aqui está faltando alguma coisa. Portanto, diversas vezes levam a fama de serem pessimistas, apesar que não são. Então, às vezes, vai falar, esse cara é muito pessimista. Não, porque ele está vendo uma coisa, ele vê o que falta, então ele vai criticar, ele vai falar. Mas isso não é... Ele não faz isso por mal, ele não está querendo criticar, ele não está querendo... Simplesmente ele está alertando porque ele tem essa percepção. E a percepção dele é exatamente no que falta e não no que tem a mais, por isso. Tem tendência para ser uma pessoa pseudo-preguiçosa. Eu coloquei pseudo-preguiçosa porque, na verdade, ele não é preguiçoso. Mas ele aparece ser preguiçoso. Mas ele é longe da preguiça das pessoas do elemento terra. A gente falou que planetas de terra, que são por Touro, Virgem e Capricórnio, são pessoas que são mais preguiçosas, são pessoas mais terra, mais no chão, mais cabisbaixas, vamos dizer assim. Então são pessoas que elas podem ter uma preguiça mais apurada. Então por isso eu falei longe daqueles de terra. Eles têm uma tendência para uma preguiça. Apenas sentem que após o expediente estão esgotados. Eles trabalham, não param quieto, igual o ar, está em tudo quanto é lugar. Então, quando eles terminam o expediente, eles estão simplesmente esgotados. Quando descansam, simplesmente eles capotam. Então, você vai ver um cara de Libra. Quando ele vai descansar, ele vai simplesmente desabar. Ele vai capotar, gerando a impressão aos demais como preguiçosos. Porém, definitivamente, eles não são. Ao contrário, por serem de ar, são muito ativos, sempre em movimento. Então, por isso eu falei, é uma, entre aspas, pseudo-preguiça. Né? Parecem ser preguiçosos, porque eles trabalham muito, estão agitados durante o dia, igual o ar se movendo para lá e para cá, e quando eles descansam, eles realmente desabam e capotam, então as pessoas falam, pronto, olha lá, olha o preguiçoso aí que está dormindo. Na verdade, eles precisam disso, por conta da atividade diária deles, que é muito intensa. Então isso dá a falsa sensação deles serem pessoas preguiçosas. Isso é um problema sério. Adoram comer, principalmente doces, por conta da influência das festas desse mês. É o mês de Tishrei, é o mês do Ano Novo Judaico. É o mês que depois vem Yom Kippur e depois vem a festa de Sukkot. E no final da festa de Sukkot tem a festa de Simchat Torah. Festas e mais festas e mais festas. O mês que tem mais festas é o mês de Tishrei, disparado. Então, festas envolve comida. Comida, vinho, carne, etc. Então são pessoas que gostam de comer. Eles gostam de comer. Então isso a gente tem que ficar focado, ele tem que focar nisso, ele tem que tem que controlar isso. Da onde vem essa ansiedade dele de comer? Vem do planeta Vênus. Vênus traz amor e prazer. Vênus, basicamente falando, é um planeta que ele está envolvido com essas duas características, com amor e com prazer. Portanto, eles têm tendência para obesidade. Eles podem facilmente se tornar gordos. Imagina, come bastante e doces, etc. Então eles têm tendência para a obesidade. Pregam a justiça e a lei, são corretos e sabem muito bem argumentar e lutar pelo que é certo. Sabe, eles vão lutar para aquilo que é certo, porque eles têm argumento, eles têm inteligência e eles vão lutar para aquilo que realmente tem que ser feito. Dariam bons juízes ou advogados. Então, porque eles gostam de preservar aquilo que é correto. E também tem a ver com o lado da balança, tá certo? Balança é quem julga, o juiz é aquele que julga, de acordo com o depoimento do advogado, então da exposição do advogado, então também vem o julgamento, e é o mês de julgamento, quer dizer, inicia-se o mês de Tishrei, que é o mês de Rosh Hashanah, que é o mês de julgamento, como a gente está vendo aqui. Então, isso tem a ver com isso. Tishrei, seu mês, é o mês de Libra. Inicia-se com o dia do julgamento, que é chamado dia de Rosh Hashanah, que para nós Rosh Hashanah significa cabeça do ano, ou, de uma maneira convencional, a gente diz Ano Novo Judaico, é Rosh Hashanah. Então, o primeiro dia de Tishrei já é Rosh Hashanah. Agora, o que a gente vai ver agora é uma coisa um pouquinho mais elevada, um pouquinho mais espiritual, mas vamos devagar. Vamos, pelo menos, passar por isso. Eu não explorei isso muito nas aulas passadas, mas a Kabbalah, no estudo mais profundo, esotérico nosso, consta que este é o primeiro mês dos 6 meses femininos. A Kabbalah divide 6 meses femininos, 6 meses masculinos. Então, o zodíaco, quando começa Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, esses são os 6
signos relacionados ao masculino. E quando a gente fala masculino, a gente está falando o poder, a força e o poder de dar, daquele que emana, tá certo? A diferença do masculino e feminino, basicamente, é que o homem ele dá e a mulher recebe. Isso de uma maneira geral, pessoal, em termos de misticismo falando, conceitos, tá? Obviamente, cada um tem também o lado doador e receptor, ambos, tanto homem como mulher. Mas, a grosso modo, a gente diz o homem ele dá, a mulher recebe. Então, os 6 primeiros meses do zodíaco são aqueles que emanam, eles são mais fortes. Os últimos 6 do zodíaco, começando com Libra, então Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, que a gente vai ver aqui que eu escrevi, são meses do lado feminino, tá certo? Então, os primeiros, eles são doadores, que é o lado mais forte, como a gente acabou de falar, tá? Então, por isso a gente fala, são femininos, que eles são receptores ao lado mais fraco. Então, esta é a razão de sua fraqueza ao escolher qual lado da balança deve seguir, gerando a dúvida. Vocês estão entendendo? A mística nos diz por que esta fraqueza do libriano, enfim, escolher um caminho a seguir. Né? Afinal de contas, ele é inteligente demais. Mas ele carrega, por ser o primeiro mês do mês feminino, do início dos 6 meses do zodíaco feminino, então eles carregam uma fraqueza, eles não são tão fortes na hora da decisão própria. Dúvida é o seu pior defeito, pois ela que conduz a pessoa à tristeza. Pessoal, uma pessoa que ela carrega dúvidas é uma pessoa triste, porque ela não soluciona o problema. Os sábios nos ensinam, não há maior felicidade do que destrinchar dúvidas. Muito importante essa frase, muito importante essa frase. Agora, acontece que pessoas de Libra, eles vivem em dúvida, então isso pode levar a eles a esse nível de tristeza que a gente está falando. As dúvidas são as fontes dos nossos sofrimentos. É fortíssimo isso que a gente está falando, mas é uma realidade. Então as pessoas, a pessoa que está em dúvida, ela não sabe o que fazer, então ela fala, e agora? E agora? Então ela fica desesperada, ela fica nervosa, tá certo? Ela fica ansiosa, então ela não está bem, sabe? A alegria está longe dela, não é uma pessoa que está feliz, ela está numa pressão porque ela não sabe o que fazer, tá certo? Então o que ela vai fazer se ela carrega isso de uma maneira nata, que faz parte da tendência dela? Então, conserto para isso. Pessoas de Libra têm que procurar adquirir uma autoridade. Quando eu digo autoridade, significa que tem que procurar, por exemplo, ou procura um rabino, ou procura um mestre, procura um orientador, procura uma pessoa, um guia, sabe? Uma pessoa que vai falar para ele o que fazer na hora do conflito interno, para ele não ficar, porque ele tem conflito interno, ele tem. Então ele precisa conversar com alguém para, entendeu? Desafogar essas dúvidas dele e afastar o sofrimento e afastar a tristeza. Tá? Por isso é muito importante que eles procurem adquirir uma pessoa, autoridade, uma pessoa para guiá-los nesses casos, ajudando a sua devida escolha. Muito bem. Vamos lá. Possuem um poder de concentração fora do comum. Né? É uma coisa interessante, eles são muito inteligentes, eles conseguem se concentrar de uma maneira extraordinária. Por sua indecisão, costumam empurrar as coisas para o dia seguinte. Eles vão postergando, isso é um problema que eles têm. E eles acabam perdendo grandes oportunidades da vida por conta disso. Tá, a pessoa é indecisa, o que você quer? Então, já que eu estou indeciso, segura, vamos segurar mais um pouco, quem sabe amanhã, eu não sei ainda, deixa eu ver. E a gente tem que tomar cuidado, porque se você tem filhos assim, que ele é de Libra, então eles não fazem isso por mal, então eles precisam de empurrão, cara, precisa de alguém lá, pai, mãe, vai falar, meu, faz isso, pega, é isso que você vai fazer, porque eles ficam indecisos, e é um conflito íntimo que eles têm. Então, olha só, homens de Libra, eles são bons conselheiros superficiais e objetivos, porém não dariam bons psicólogos, pois lhe falta um sentimento profundo oriundo do elemento água, que é o sentimento profundo. O sentimento, eu vou explicar isso para vocês, deixando de entender o âmago do coração do semelhante. Eles conseguem entender, escutar você, argumentar com você, e tudo de uma maneira superficial. Então eles são muito para conselho,
Vai conversar com o cara de Libra que ele vai te dar o conselho geral para você. Porém, lhe falta pessoas de Libra um pouquinho de sentimento profundo. Sentimento profundo é aquele poder de sentir o coração do outro. Isso falta para eles. Quem tem esta característica de sentir muito os outros são pessoas que são oriundas, pessoas que nasceram em signos que são do elemento água. Então, vejamos, Câncer, Escorpião e Peixes são pessoas extremamente sensíveis, são pessoas que conseguem entender o âmago de uma outra pessoa. Mas os de ar é superficial, está por cima. A gente vai ver esse lado por cima. Eles estão pensando por cima. Por cima é muito bom, entendeu? Às vezes você precisa de alguém que está por cima, que vê as coisas à distância. Então, esse por cima, veja, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Pessoal, lembram? A gente está estudando tendências de pessoas, influência dos planetas que tem sobre pessoas que nascem nesse período. Mas todas essas linhas que a gente está estudando, tudo pode ser levado para o lado positivo e o lado negativo. Isso depende da tua vida, óbvio. Saber quais são as nossas falhas ajuda a gente a saber o que trabalhar, como alterar e como mudar essas coisas, tá certo? Por conta disso, são um pouco menos sentimentais, apesar de serem pessoas doces e elegantes. Não entendem mal, não são pessoas ruins, Deus os livre longe disso. Mas, às vezes, o parecer dela é uma coisa superficial, entendeu? E você fica, opa... E na verdade, é assim que elas são, entendeu? Mas são pessoas doces, são pessoas elegantes. De onde vem esse poder deles, assim, além do ar, de onde vê, assim, de uma maneira superficial? Então isso vem da letra do mês. Nós falamos no início que a letra do mês é a letra Lamed, que o valor numérico dessa letra é 30. Curioso é que esta letra do alfabeto em hebraico, quando a gente escreve num caderno, a cabeça fica acima da pauta. No caderno, imagina, cheio de pauta. Então, em hebraico, a gente escreve as letras, em hebraico, na Bíblia, a gente escreve embaixo da pauta. A pauta serve para a cabeça da letra. E a gente... é difícil de explicar isso para vocês, mas imagina. Aqui a gente pega a pauta, a gente escreve em cima da pauta, tá certo? Assim em português, a gente aprendeu na escola. Em hebraico, não. A gente pega a pauta e a gente coloca na pauta, a gente coloca a cabeça da letra. Então, a letra vai ficando para baixo da pauta. Só que acontece que a cabeça da letra Lamed, ela tem um periscópio, que a gente diz, e é uma antena bem grande aqui para cima, que tem a ver com o nome dela, Lamed. Lamed significa Lilmod, Lamed, estudar. Então são pessoas visionárias que conseguem ver a distância. Então são pessoas que estão vendo as coisas por cima. Só queria que vocês pegassem essa ideia, ocasionando que ele observe as coisas sempre por cima, superficialmente, o que nós chamamos de Lechatchila Riber. Lechatchila Riber é uma expressão que o quarto Rebbe de Lubavitch diz: o mundo diz que a gente tem que andar e quando encontrar um obstáculo nós temos que saltar. Porém eu digo, para sempre andamos por cima. A gente tem que andar por cima porque aí não tem obstáculo nenhum. Então, tem um lado positivo de você ver as coisas de uma maneira superficial, que você não se envolve tanto, sabe, que ele não mexe tanto com você, tá bom? Mas, por outro lado, a gente vê que são pessoas que acabam perdendo um pouco o sentimento apurado das coisas, porque eles são superficiais. Então, daria um bom conselheiros, perfeito, bons conselheiros, ótimos. Daria bom psicólogos, não, para poder entender o âmago da pessoa, não tanto, entendeu? Porque para eles levam as coisas por cima. E essa é a razão que a gente falou anteriormente, que eles conseguem, a ira deles não é uma coisa que eles conseguem facilmente voltar e tudo, porque tá aqui, tá ali, vai, relaxa, vai, vamos, seguimos em frente. Também, homens de Libra não gostam de brigas e de ferir ninguém. Eles não gostam de brigar. Então imagina num relacionamento agora. Portanto, quando num relacionamento vê que não há futuro com a pessoa que ele está saindo, então ele posterga em terminar para não gerar incômodo e ferir o cônjuge. Imagina que desespero é isso. Isso é terrível, não é? Tem coisa pior que isso, a gente vai ver que isso aqui é a pior coisa que pode acontecer. Mas ele não faz isso por mal. O que ele faz? Cara, ele está sendo com uma pessoa, ele não sabe mais como despachar por um lado, mas por outro lado, fica ou não fica com ela, não vai dar certo, mas eu não vou ferir. A gente falou que eles não gostam de briga, ao contrário, eles fazem as pazes. Então eu vou falar uma coisa que ela vai ficar chateada comigo? Não, então que eu fico na mesma. Ele fica lá na mesma, porque ele consegue levar a vida dele numa boa.
Apesar que na cabeça dele ele já terminou com a pessoa, mas ele não vai falar, porque, não vou ferir ela. Mas olha que estupidez, quer dizer, você não falando, você tá... Imagina quando a pessoa ela descobre o que vai acontecer. Então, olha só, tudo isso por conta de sua indecisão, de qual lado seguir. Ele tem uma decisão tão grande que ele não sabe, então por isso ele fica assim. Então, mal percebe que ao assim agir, ele fere muito mais a parceira, que ao descobrir que para parceiro já era jogo perdido, faz bastante tempo, fica muito mais ferida ainda. Então isso é um grande problema, porque quando realmente a parceira, ou parceiro, ou whatever, né, depende de quem é, o oposto do de Libra, mas fica sabendo que o cara já não estava aí faz tempo, então isso vai doer muito, 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 muito mais. Mas ele não faz isso por mal, apenas por ser a sua tendência. Então a tendência dele é não criar briga, não intriga, então ele prefere postergar, sabe, ele não termina de uma vez, ele carrega nas coxas e vai levando, e vai levando, e vai levando. Tendência, pessoal, essa é a tendência deles. Vai fazer o quê? Casar-se com os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, não dará muito certo. Veja, essas frases de casamento que a gente escreve aqui, não quer dizer que não dá certo. Dá certo se a gente trabalha consigo mesmo. Todo mundo tem que trabalhar. A gente pode saber trabalhar, tolerar o outro e saber levar o outro. Todo mundo pode se dar com todo mundo. Mas a gente diz no geral. No geral, a gente diz assim, signos de água com signos de ar, não rola muito, entendeu? Onde está água, está o ar. Onde não está o ar, onde está o ar, não está a água, entendeu? Então é um negócio meio complicado. E principalmente que a gente falou que eles são superficiais e pessoas de água são super sentimentais, então eles não vão entender a sensibilidade dos signos de água. Então não dá muito certo, pois eles são muito sentimentais, algo que ele carece. Sabe? Ele não tem esse sentimento apurado, então vai dar certo? Não vai dar. Signo de Gêmeos, que também é ar, seria o par perfeito para elas, seria igual a elas, meu. Seria perfeito, eles iam se dar muito bem, iam se entender muito bem, se dão bem com os também de Leão e Sagitário, que ambos são de fogo. Ar com fogo dá beleza, funciona, porque o fogo precisa de ar, tá certo? Você tira o ar, o fogo apaga. Então fogo e ar, eles conseguem se dar, sim, eles conseguem se complementar um ao outro. Com Aquário, ar também combina, tá certo? Aquário, ar, então eles também combinam, mas com Áries, que é fogo, pode dar ou não dar certo. Pode dar ou não dar certo. Apenas com Áries, que é fogo, que a gente falou que normalmente com fogo dá certo, com Áries fica aquela incógnita, que é o primeiro fogo que tem. É um fogo assim muito forte. Então, nem sempre dá certo, às vezes dá certo, não dá certo. Já com os de Peixes, nunca vai dar certo. O que quer dizer não vai dar certo? Já que Peixes, quando a gente estudar, se Deus quiser, a gente vai ver que é o signo mais sentimental do zodíaco, é o signo mais feminino do zodíaco, tá certo? Então, quando você pega uma pessoa de ar que tem que ter menos sentimento, então não vai dar certo. Pode até parecer que no início está tudo bem, no início parece que está tudo lindo, maravilhoso, etc. Principalmente que pessoas de Peixes são pessoas de boa e são pessoas agradáveis, etc. Tudo parece que está lindo e maravilhoso, mas no final não será feliz, ele não vai estar feliz casado com pessoas de Peixes. E de novo, pessoal, não levam isso assim de uma maneira com a última palavra, porque tudo pode se adaptar, tudo é cabível, que nem a gente falou, a gente está estudando tendências. O propósito dessa aula é falar aquilo que está escrito nos livros, quais são as características e a influência dos planetas através do zodíaco judaico e conforme a mística judaica. Muito bem. São pessoas limpas e desfrutam das cores da vida. Gostam de cores. Então, são pessoas limpas. Sabe? Não são pessoas que andam assim sujas, etc. Financeiramente são estáveis. Não esbanjam e não são poduras. Gostam de dar doações. Elas gostam de praticar tzedakah. Então são pessoas que são estáveis. Elas precisam também abastecer os seus desejos, que a gente viu que Vênus carrega amor e prazer, então ele precisa comprar os seus docinhos, comprar as suas coisas. Então são pessoas que elas sabem tomar conta do seu dinheiro, mas ao mesmo tempo elas sabem também compartilhar com os demais, que nem a gente falou. Mulheres de Libra gostam de falar e de escutar outros. Elas gostam de escutar, gostam de falar. A gente vai ver que mulheres de Peixe também
de uma maneira muito mais apurada. Mas mulheres de Libra gostam de falar e de escutar outros e argumentar, respeitam demasiadamente seus maridos. Isso é uma coisa incrível. Chegam a amá-los mais do que seus próprios filhos. Isso não é convencional. Não é verdade, pessoal? Normalmente uma mulher diz assim, cara, meu filho é acima de tudo. Porém, mulheres de Libra podem chegar a amar os seus parceiros mais do que os seus próprios filhos. Simplesmente ela reverencia o marido, sabe? Ela tem ele como um guia, como um patamar, assim, uma pessoa extraordinária. Quando eu estudei isso, eu achei, sabe, muito forte, né? Imagina, amar os seus próprios, amar os próprios maridos mais do que os próprios filhos é uma coisa difícil, né? Por isso eu coloquei algo não convencional. A gente sabe que isso é uma coisa que normalmente a mulher, entendeu? Não está casada, pode ficar casada com o marido, depois que ela tem filho, então a vida é pro filho, né? Entendeu? Mas é interessante como elas são devotas aos maridos, porque elas precisam de um companheiro, não gostam e sequer aguentam ficar sozinhas. Deu para você perceber que as pessoas de Libra, elas precisam de alguém para no final guiar elas, tá certo? Guiar elas. A gente vai ver que nesse aspecto eles são parecidos também com de peixes. A gente não está agora peixes, então quando chegar no peixes a gente vai ver esse lado também. Por isso que eles não se dariam bem. Enfim, mas isso a gente estamos agora focando no de Libra. Tá certo? Então eles não aguentam ficar sozinhos, porque eles precisam de alguém para poder guiar. Por isso, se eles têm um marido e eles se apoiam no marido, depois a gente vai ver por que eu coloquei peixes, porque peixes também carrega essa característica de precisar de alguém guiar, enfim, por conta dos conflitos internos, como a gente vai ver. Então, mas elas precisam de um companheiro, eles precisam de uma pessoa companheira, tá certo? Muito bem, vamos só, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui que vocês escreveram um pouquinho. Empatia total, minha mãe é assim, tudo bem? Rabino, nesse caso, o amor não acaba sufocando a relação e ultrapassando o respeito, deveria vir antes. Claro que tudo isso acontece, Jolandir, é verdade, então tem que tomar cuidado. Então vamos lá, são machistas, entre aspas, pessoal, estão falando das mulheres ainda, ou seja, pau para toda obra. Por isso que está entre aspas. Exemplo, farão churrasco, pintarão suas casas, trocam os pneus do carro. Não tem chabu. Uma mulher de Libra, tá? Ela topa qualquer coisa. Por isso que eu escrevi que elas são machistas, entre aspas, tá? Obviamente. Que elas não têm tempo ruim, sabe? Então aí para fazer isso, elas se adaptam em qualquer situação. Tá certo? Isso é uma coisa interessante, né, das mulheres de Libra. Possuem quedas por doces, principalmente as mulheres. A gente já tinha falado que, de uma maneira geral, as pessoas de Libra têm problema com doces, e elas também guloseimas por conta do planeta Vênus. O planeta é responsável pelo amor e prazeres. Então elas têm prazeres de comer, então tem que tomar cuidado para não engordarem, né, que a gente tinha visto. Mas as mulheres têm uma queda especial, maior ainda, por estas as coisas gostosas da vida. Crianças de Libra são ágeis, porém tranquilas e sossegadas. Possuem dificuldade em decidir as coisas, claro, para variar, afinal de contas é uma tendência do libriano, pois tem muito medo de errar. Eles morrem de medo de errar. Ele tem medo de errar, então ele fica postergando, sabe, não decide. Precisam do empurrão de alguém mais velho. Assim alivia-se seu conflito interno, sabe? Não sei. Sabe aquela criança que fala tudo, não sei. Porque ela tem medo. Então você tem que chegar e falar, filho, é para aqui, vai. Então dá empurra, manda ele lá. Pronto, está resolvido. Gostam de ler, as crianças, tá certo? E discutem toda a informação adquirida com seus professores. Gostam de aprender em detalhes. Não tem como você chegar para um cara de Libra e falar, é assim. Pronto, segue. Ah, meu amigo, não funciona. Com cara de Libra, ele vai querer saber todos os detalhes. Ele quer saber por que você chegou a esta conclusão. Por que esse lado sim, esse lado não. Aliás, quando você conversa com uma pessoa de Libra, se você quer convencê-lo de alguma coisa, sempre, você tem que pôr os dois lados e depois dizer por que esse lado. Agora, se você fala só um lado, ele te desconfia que você tá escondendo alguma coisa dele. É balança. Eles têm que ter uma balança. Então, olha, tem esse lado, você fala, olha, tem assim, então você vai falar, você pode fazer assim, mas... Ou você pode fazer assim, mas... Então, eu te aconselho você fazer assim. O conselho é o final que ele precisa escutar, tá certo? Mas, para ele chegar à conclusão
do que realmente você está pedindo para ele fazer, então cabe a dica aí para os professores e para os pais, quando você tem crianças de Libra, é simplesmente explicar para ele tudo de A a Z, porque eles querem saber tudo, eles precisam saber os dois lados da balança, tá certo? Olha, não acatam ordens sem suas devidas e minuciosas explicações de jeito nenhum. Então você não chega a falar, meu filho, é assim, vai, é assim, não quer saber. Não. Tá certo? Vamos ver um pouquinho sobre a tribo. A tribo é Efraim. Agora, quem foi esse Efraim? Efraim, vamos ver na história algumas passagens para a gente entender características. Com esta tribo, aqui saiu com este, não. Com esta tribo ocorreu a inversão da posição da mão na bênção do seu avô, quando Jacó colocou sua destra em cima de sua cabeça e sua esquerda em cima da cabeça do primogênito Menashe. Deixa eu explicar isso para vocês. José tinha 2 filhos. O filho mais velho se chamava Menashe e o filho caçula se chamava Efraim. O Efraim era o caçula. Ambos foram trazidos à frente de Jacó, perto da sua morte, para que ele os abençoasse, os netos. E quando chegou na hora, o filho, José, colocou os seus filhos, os netos de Jacó, no lugar certo, o primogênito à frente da direita de Jacó, e o segundo, o caçula, em frente da esquerda de Jacó. Porque com a direita a gente abençoa o primogênito e com a esquerda o segundo, né, da preferência ao primogênito. Jacó, quando foi abençoá-los, ele inverteu, ele cruzou as suas mãos, ele colocou a direita na mão da mão do menor e colocou a esquerda na mão do maior. Esta cena significa inversão de direita com esquerda. Inversão de direita com esquerda, na mística, significa você reverter severidade com bondade. Mão direita, bondade. Mão esquerda, severidade. Inversão de bondade e severidade é uma característica que tem as pessoas que nascem nesse signo igual esse primeiro Efraim. Quer dizer que eles conseguem reverter uma situação de briga para o amor. Isso que é intriga, que é a esquerda com a direita. Vocês estão vendo como que é impressionante a influência, né, que tem o planeta, o nome que rege, a tribo, etc. Tem uma certa tendência na característica da pessoa. Conseguem reverter esquerda, severidade com a direita, bondade, nos relacionamentos confusos. Mais um item. Efraim foi a tribo que parte deles fugiram do Egito. Quando eles estavam escravizados no Egito, teve um grupinho que quis sair do Egito. E eles tentaram desbloquear os egípcios. E eles saíram... inversão. Está escrito inversão, eu errei, tá certo. Está escrito errado em português, desculpa, perdão. Então eles conseguem... então, a tribo de Efraim, vamos lá. A tribo de Efraim foi a tribo que parte deles fugiram do Egito e foram mortos e colocados em um vale. O profeta Ezequiel profetiza a ressurreição deles. Ele teve uma visão. O que aconteceu? Esses caras eles saíram do Egito, eles estavam escravizados e tentaram fugir do Egito, e do Egito ninguém fugia, porque os egípcios eram realmente rígidos, quem entrava no Egito jamais saía. E eles tentaram fugir, obviamente eles foram mortos e foram jogados num vale. Tem um determinado momento que Deus fala para Ezequiel e ele profetiza que esses ossos dessas pessoas de Efraim, eles ressuscitam. E a gente lê isso, essa história a gente lê na Haftarah de Shabbat Chol HaMoed Pesach. Durante a festa da Páscoa, no sábado, quando a gente lê o trecho da Bíblia, além da Torá, a gente lê um trecho também da Haftarah, que faz parte dos profetas, a gente lê esse trecho de Ezequiel. Tá certo? E houve a ressurreição, então, que Deus mostrou para ele como que eles ressurgiram, dos ossos deles foram feitos corpos, etc., e veias, então eles foram ressurgindo. Então, era uma analogia que Deus estava mostrando para Ezequiel, apesar que o povo está indo agora para a diáspora, o povo está sendo isolado da terra de Israel, porém, futuramente eles vão ressurgir, eles vão renascer. Esta é a ideia. O que quer dizer isso? Esta, então, é a razão da sua fuga. Você viu? Os caras de Efraim tentaram fugir. E eles tentam fugir sempre da raia, pessoas de Libra. Esta então é a razão de sua fuga constante. Acreditam que a solução é fugir e se esquivar. Para eles acham o seguinte: vamos fugir. Quando a gente foge da realidade, a gente não sabe a melhor coisa que tem que fazer. Da onde vem? Vem desse Efraim, quer dizer, vem com esse poder de fuga que Efraim tem. Só quis mostrar para vocês a influência do
da tribo do mês também na característica e tendência das pessoas. Essa é a ideia, tá bom? Então, essa então é a razão de sua fuga constante, acredita na solução sexual. O rei Yerovam ben Nevat, o que quer dizer o rei Yerovam ben Nevat? Ele era de Efraim. Yerovam ben Nevat foi um rei de 10 tribos de Israel. Teve um momento que o reinado de Israel foi dividido em dois. E Yerovam ben Nevat, ele reinou a parte do norte, e tinha Rehovam. Rehovam, ele era filho de Shelomo, Amelech, do rei Salomão, que reinou onde estava Jerusalém, Yehudá e Benjamim, as duas tribos. As outras tribos, eles ficaram, as 10 tribos ficaram sobre a jurisdição desse Yerovam ben Nevat, que no início ele era bom, mas depois ficou terrível, foi um rei muito perverso. Colocou idolatria, proibiu as pessoas de irem para Jerusalém. E o que acontece? Por que ele fez tudo isso? Ele criou altar fora do templo, trouxe oferendas, colocou imagens de idolatrias, proibindo, sabe, as pessoas a chegar em Jerusalém e pedindo para elas servissem essas idolatrias. Foi um rei muito, muito ruim, ele era da tribo de Efraim. Por que ele fez isso? Ele fez isso por conta do medo. Ele tinha medo de perder a realeza. Olha, o motivo desta ruindade foi o medo de perder a realeza. E esse é um problema que tem a pessoa de Libra, precisa levar em consideração. Medo é a sua fraqueza. O medo deixando o nervoso severo e muito tenso. Isso tudo causa o medo. Qual que é o conserto? Ter fé na providência divina. Então, isso é um problema das pessoas de Libra. Tá certo? Que eles têm esse problema, mas tudo bem, dá para consertar sempre. Por fim, com facilidade iniciam uma nova fase da vida, eles conseguem se superar, se levantar e começar uma nova fase da vida com uma tranquilidade enorme. Então isso é uma coisa bem, bem, bem positiva, tá certo? Pessoal, acredito que a gente deu para pincelar aí bem as tendências que os nossos livros falam de pessoas que nascem neste mês, no mês de Tishrei, que é o mês das festas, né? Que será daqui praticamente 3 semanas que a gente vai entrar, né, no mês das festas. Então é importante a gente se preparar, porque esse mês está chegando e tudo isso que a gente está estudando aí não vai vir à tona. Então a gente precisa realmente ter fé na providência divina, que vai proporcionar para a gente, sem dúvida alguma, nesse dia de julgamento que inicia seu mês de Tishrei, que é o Rosh Hashanah, um ano bom e doce para cada um de nós, que sejamos escritos e encaribados no livro da vida, se Deus quiser, Be'ezrat Hashem. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, e se Deus quiser, numa semana que vem, a gente continua com o signo de Escorpião. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos ficar por aí. Valeu! A Gute Nacht!